Olá, queridos alunos, tudo bem? Meu nome é Lorena e hoje vou falar com vocês sobre o tema integrador, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso. Eu gostaria que vocês observassem aí no slide e vocês podem observar os seguintes dizeres: trate os idosos com carinho e respeito, pois um dia você também será um. Então, pessoal, nós devemos sim tratar os idosos com respeito. Este tema sobre respeito aos idosos, valorização, com os idosos, está presente no currículo do Estado do Espírito Santo e tem os seguintes propósitos: promover o bem-estar para esta faixa etária, tratar o idoso sem constrangimento, refletir sobre como ajudá-los no dia a dia, proporcionar a integração e a participação dos mesmos na comunidade e, claro, por último, conhecer e respeitar os direitos dos idosos, ok? Então, agora, eu gostaria que vocês observassem o próximo slide. E a pergunta que está é a seguinte: quando a pessoa é considerada idosa pela lei? Então, é a primeira pergunta da qual nós vamos refletir. E eu gostaria que vocês observassem no slide Estatuto do Idoso, que trata, a lei número 10.741/03, trata do Estatuto do Idoso, e na aula de hoje nós vamos fazer uma geral sobre o Estatuto do Idoso. Eu não vou explicar, detalhadamente o Estatuto do Idoso, mas sim vamos conhecer de uma forma geral do que se trata o Estatuto do Idoso. E a primeira pergunta, como eu falei, quando a pessoa é considerada idosa pela lei? A pessoa é considerada idosa pela lei a partir dos 60 anos de idade. Então, eu gostaria agora de chamá-los para o próximo slide. Temos aí a segunda pergunta. Então, a primeira pergunta já está respondida. Quando a pessoa é considerada idosa? A partir dos 60 anos, de acordo com o Estatuto do Idoso. E por que devemos respeitar o idoso? Aqui na fala do Senhor, ele nos diz o seguinte: não nos maltrate. E a senhora diz o seguinte: queremos dignidade e cuidados. E terminamos o slide com os seguintes dizeres: lutar pelos seus direitos não tem idade. O idoso, ele precisa ser respeitado. Ele é um indivíduo com as suas particularidades e nós devemos sim ter paciência, tratá-los com amor, com carinho, com atenção no dia a dia, tá? E muitas vezes, o que acontece? Desrespeito, negligência. Professora, o que é isso, negligência? É fingir que não está vendo, que não está ouvindo, é não cuidar, é deixar de cuidar, entendeu? E a omissão, é isso aí. Eles precisam de ajuda, você está vendo que um idoso da sua casa ou um idoso da rua precisa de ajuda e você simplesmente não ajuda. Então, é um desrespeito, é uma omissão, tá? E às vezes, infelizmente, até acontece a violência física ou violência psicológica. Infelizmente, acontece e isso está já previsto no Estatuto do Idoso e, de acordo com o Estatuto do Idoso, a pessoa, sim, pode responder por isso, ok? Então, é por isso que é importante nós conhecermos o Estatuto e seguirmos conforme a lei, tá bom? Então, vamos lá para o próximo slide, que vem dizendo o seguinte: respeitar é aceitar, acolher, amar, é querer o bem.
falamos que o idoso precisa envelhecer com dignidade, mas devemos ir além. Todos nós precisamos viver e envelhecer com dignidade. Isso não é bom? Envelhecermos com dignidade? Então devemos respeitar a todos, ok? Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o segundo artigo que está lá no Estatuto do Idoso. Vamos lá? Observem aí, o segundo artigo diz o seguinte: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, respeitar o idoso, tratá-lo com dignidade, isso está previsto em lei. Então, pessoal, nós devemos sim cumprir com a lei, mas é claro, o respeito, como eu já disse antes, é um dos valores mais bonitos que a pessoa pode ter, não é? Então, vamos lá, gente. Nesta aula, como eu disse, eu não vou apresentar todo o estatuto para vocês, mas sim, no geral, vamos dar uma pincelada do que se trata o Estatuto do Idoso. E agora eu vou apresentar para vocês mais um artigo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque depois eu vou apresentar algumas situações e eu gostaria de saber se vocês de fato prestaram atenção no que diz o Estatuto do Idoso. Vamos lá então? Vamos para o terceiro artigo, que diz o seguinte, prestem atenção. A família, a comunidade em geral e o poder público têm obrigação de assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção no terceiro artigo do Estatuto do Idoso, porque agora eu vou apresentar para vocês algumas situações e eu gostaria, claro, que vocês acertassem em relação às perguntas que eu fizer para vocês. Vamos lá, então, para o slide. Situação 1. O menininho diz para a mãe o seguinte: olha, mãe, estão maltratando uma velhinha. A mãe diz: é melhor não nos metermos. E o menininho, o filhinho, responde: melhor para a gente, com certeza, mas e para a velhinha? Então, agora eu trouxe aqui para vocês uma questão em relação a esta situação. Olha aí no slide. De acordo com a lei sobre o Estatuto do Idoso, quais direitos estão sendo negligenciados à senhora? Quais direitos estão sendo negligenciados, ou seja, estão sendo desconsiderados a esta senhora? Letra A cultura e a alimentação. Letra B, a dignidade e o respeito. Letra C, a saúde e o esporte. Ou a letra D, a dignidade e a cultura. De acordo com a situação lá do cartoon, né, que eu mostrei para vocês, do primeiro cartoon que eu mostrei,
quais direitos estão sendo negligenciados a essa senhora? Letra B. Parabéns para você que respondeu a dignidade e o respeito. Quando acontece essa situação de maltratar um idoso, isto aí, o que está acontecendo é deixando de dar o respeito e a dignidade a esta pessoa. Foi o que aconteceu na situação 1. Agora nós vamos analisar a situação 2. Então vamos observar aí a segunda situação. O menininho diz o seguinte para a vovó: 99 anos então, vovó? E a vovó responde: 98, 99 só em setembro. Agora vamos para a pergunta, para a questão. De acordo com a lei sobre o Estatuto do Idoso, qual direito está sendo garantido à senhora? Letra A cultura. Letra B, a alimentação. Letra C, o trabalho. Ou letra D, a convivência familiar? Já que o menininho a chamou de vovó e falando ali sobre o aniversário, é a letra D. Parabéns, a convivência familiar. É muito importante que o idoso, que a idosa tenha convivência familiar, tá? E que você converse com eles também. Converse sobre assuntos do passado, histórias do passado, sobre as notícias atuais. É muito bom você ter esse tipo de conversa, igual o menininho está tendo ali com a vovó. É interessante, eles adoram falar sobre histórias do passado. E eu vou te dizer uma coisa, você vai aprender muito. Então, sim, converse sempre com o idoso, com a idosa da sua casa, da sua família, da sua comunidade, ok? Vamos para a terceira situação? Olha só, gente, o que vocês estão vendo aqui na terceira situação. 3 senhoras, porém só 2 vestidas com roupas, né? De karatê, parece, de luta ali, eu não sei. E tem o professor ali também já preparado. E uma das senhoras fala o seguinte, né? A mais jovem, a filha, fala o seguinte: desculpe, professor, às vezes minha mãe e minha avó exageram. Mas vamos lá, o que diz a questão número 3? De acordo com a lei sobre o Estatuto do Idoso, em qual alternativa aparecem as 2 garantias ao idoso? Letra A, a alimentação e a convivência comunitária. Letra B, a convivência comunitária e o esporte. Letra C, a convivência familiar e o trabalho. Letra D, o lazer e a educação. Aí você pode falar assim para mim, professora, ali a filha fala da mãe e da avó, então poderia ser a letra C, a convivência familiar. Sim, mas não aparece sobre o trabalho, então vamos descartar a letra C e parabéns para você que respondeu a letra B, a convivência comunitária. Isso aí, é você levar o idoso, a idosa, para além da sua casa, para fazer parte da comunidade, entendeu? E o esporte também, entendeu? A filha ali ficou um pouco constrangida, desculpe-me, professor, mas não, parabéns para você que acertou essa questão e parabéns para a filha também que está levando a mãe, a avó para participar da convivência comunitária e de uma atividade esportiva. Parabéns! Então, vamos para a quarta situação que diz o seguinte: privar idosos de itens e cuidados necessários é crime.
Infelizmente, você pode ver ali uma senhora toda triste, reprimida, e uma sombra, né, uma voz que fala o seguinte, eu fiz questão de digitar ali, vai ficar sem comida hoje. É uma cena muito triste de se ver, mas infelizmente acontece. Então vamos lá para a questão, vamos analisar o que diz, né, nessa próxima questão aí. Analisando então a questão aí da situação número 4. De acordo com a lei sobre o Estatuto do Idoso, privar idosos de itens e cuidados essenciais é crime. O que está sendo negado à senhora? Letra A, a educação. Letra B, o esporte. Letra C, o trabalho. Ou letra D, a alimentação? Aquela voz, aquela sombra falou assim, vai ficar sem comida hoje. Então é a letra D, parabéns, a alimentação. Então, gente, é uma situação muito triste, mas que infelizmente acontece e eu gostaria de chamá-los a atenção para o próximo slide aí, e que fala o seguinte, discriminar idosos é crime. Como eu falei, nós devemos valorizar o idoso, respeitar o idoso. Então, discriminar idosos é crime e eu fiz questão de colocar a lei aqui em letras maiores, tá? Para que pudéssemos ler e discutir sobre isto, tá? É o artigo 96 que fala o seguinte, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. Olha só o que acontece. Pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e também multa. Então, nós devemos respeitar o idoso, valorizar o idoso, tratá-lo com amor e com carinho, tá? Porque, afinal de contas, eles, como eu já disse, o respeito é um dos maiores valores que a pessoa pode ter. E você quer ser respeitado. Então, nós devemos respeitar também. E, de acordo com a lei, se discriminar, vai responder por isso, ok? Então, nós devemos tratar o idoso com todo o respeito, ok? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um próximo slide. Então, se você presenciar uma situação constrangedora contra o idoso, de discriminação, de falta de respeito, temos aqui no Brasil o Disque Direitos Humanos, Disque 100, que é um serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis e de denúncias de violações de direitos humanos, ok? Então, temos aí o Disque 100 para poder ajudar as pessoas vulneráveis, que não são só os idosos, mulheres, crianças, pessoas incapazes de se defender, pessoas deficientes, tá? Então, abrange a um grande número de pessoas. Vamos lá, então, para o próximo slide. Eu tenho algumas perguntas para vocês refletirem. Primeira pergunta, quem são os idosos dos quais você convive? Você tem idosos na sua casa? Quem são eles? Na sua comunidade? Observe. Pergunta número 2. Como você se relaciona com ele? Como você se relaciona com este idoso, com esta idosa? Você os cumprimenta? Você tenta conversar com eles? Você é uma pessoa que tenta ajudá-los?
Terceira pergunta: o que você faz para uma boa convivência? Você ajuda com as atividades de casa, ajuda a lembrar o remédio, ajuda ali na caminhada, no transporte, ali, pegar na mãozinha, ter paciência. Número 4. Que atividades vocês realizam juntos? Você conversa com este idoso, com essa idosa? Você joga com ele? É bom jogar. Vocês fazem alguma atividade juntos, né? Como aquela filha lá, leva este idoso, leva esta idosa para uma atividade física, para caminhar. Como que é a convivência de vocês? Quinta pergunta: você tem alguma lembrança da sua relação com seus avós ou outra pessoa mais velha de quando era criança? Você tem alguma lembrança de quando você era criança, de uma pessoa idosa, como essa pessoa te tratava? Talvez essa pessoa até ajudava a cuidar de você, te dava alimentação, te vestia. E agora é a vez de você retribuir, ajudar a cuidar desta pessoa. A vida é um ciclo, né? Um dia eles cuidam de nós e agora, ou no futuro, é a vez de nós cuidarmos deles, né? E com todo o amor, com todo o carinho, com toda a paciência. Então, pessoal, agora eu quero falar com você mesmo sobre o processo de envelhecimento. Como é envelhecer? A pele vai mudando, vai ficando mais flácida, o seu caminhar vai ficando mais devagar. Então, é este o processo de envelhecimento. Então, a pergunta número 2 é a seguinte: quais cuidados podemos ter para uma velhice saudável e ativa? É claro, tendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física, lendo, porque quando você lê, você está colocando o seu cérebro para imaginar, você está colocando o seu cérebro para trabalhar. É interessante também você fazer contas à moda antiga. Como assim, professora? Fazer contas de cabeça. Como, por exemplo, quanto que é 9 vezes 7? Você sabe? Então, é bom revisar a tabuada que você já vai colocando na sua memória para se exercitar, ok? E a terceira perguntinha do slide: o que podemos fazer para sermos um idoso saudável amanhã? Então, como eu falei, é isso aí, gente. Tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, lendo, jogando também, para você trabalhar ali a sua memória. E eu gostaria, assim, de fechar nossa aula de hoje com este slide, porque eu observo duas situações bem legais aqui. O menininho lê o seguinte: o Estatuto do Idoso diz que todo idoso tem direito à atividade de lazer. O outro menininho, que dá a entender ali que é o primo dele, fala o seguinte: por falar nisso, cadê o vovô? Olha lá no terceiro quadrinho, onde está o vovô? Na praia, gritando: Isa! Então, qual direito está sendo garantido a este senhor aqui? O lazer. Parabéns para você que acertou. E através deste slide, gente, eu quero terminar a nossa aula. Por quê? Porque o netinho está lendo o Estatuto. Então, eu quero convidar você também a ler o Estatuto do Idoso. E com a aula de hoje, que você tenha aprendido a respeitar os idosos, a valorizar os idosos e aprender também sobre o processo de envelhecimento, tá? Que você dê mais atenção a eles, cuide bem deles, trate-os com muito amor, com muito carinho e muita paciência, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula, espero que tenham gostado. Tchau!